Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus, irmãos, por mais uma vez estar aqui junto com todos vós. Já fiz a minha oração, apresentei todos vocês e agora apenas vou ler um trecho da palavra para a nossa meditação, irmãos. Deus me traz para mim ler para vocês no capítulo 3 de Gálatas, 3 de Gálatas. Nós vamos iniciar a leitura a partir do versículo 7, ok, irmãos? Sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o Evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas, de modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão. Porque todos quantos são das obras da lei estão sobre a maldição, pois está escrito: maldito é todo aquele que não observa todas as coisas escritas no livro da lei para cumpri-la. Que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. Somente até aqui, irmãos. Aqui o apóstolo estava demonstrando para aquele povo que estava ali, aquela igreja, irmãos, porque cada carta do apóstolo foi endereçada a uma igreja, certo, irmãos? Hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia Sagrada, onde podemos, vamos dizer assim, apresentarmos diante de Deus aquilo que está escrito com maior precisão. Para os irmãos terem ideia, nos primeiros pergaminhos da Bíblia, das Escrituras, não existiam versículos, não é? E era mais complicado. Depois chegou um determinado tempo que foi colocado os versículos, ficou mais prático para nós podermos acompanhar e etc. Ok, irmãos? Então, aquela igreja, irmãos, quando digo igreja não quer dizer prédios, né? Aquela igreja que estava em Galácia, né? O nome do lugar, eles estavam ali e estavam servindo a Deus na comunhão, mas precisavam ser orientados, né? Porque muitos tinham na sua mente, irmãos, outras coisas, achavam que eram salvos pela lei, pelas obras. Irmãos, até hoje existem pessoas que acham que as obras que nós praticamos é que nos salva. Mas nós somos salvos pela fé. Pela fé em quem? Em Cristo Jesus. A salvação vem pela fé. E nós, irmãos, quando recebemos de Deus a verdadeira fé, porque quando nós falamos fé, irmão, existem muitas coisas que nós poderíamos, vamos dizer assim, explicar a respeito da fé. Porque tem pessoas que elas têm fé em outras coisas, em outras crenças, mas a sua fé não é viva. Nós temos que ter uma fé viva, uma fé atuante, uma fé que se manifesta. Por mais pequena que você acha que ela seja, ela se movimenta. A fé, ela se movimenta em nós, irmãos, de acordo à necessidade, de acordo com aquilo que nós estamos passando, de acordo à nossa comunhão com Deus. A fé não deixa o homem inerte, quer dizer, não deixa o homem paralisado espiritualmente. A fé é uma ação, é um poder que nos dá a força de agir. A fé, ela age. A fé, ela transforma. A fé viva, porque imagine uma pessoa que tem fé em algo
que não seja o eterno. Tem fé naquilo, mas aquilo não tem vida, aquilo não se movimenta, aquilo é feito de pedra, aquilo é feito de barro. De repente ele vai perceber que aquilo ali não funciona. Então ele teve fé, mas a fé dele, irmãos, não alcança nada diante daquilo. Por quê? Aquilo foi feito pela mão do homem. Mas aquele que tem fé viva, quer dizer, fé naquilo que é vivo, naquilo que vive e que vive eternamente, naquele que morreu e ressuscitou. Esta sim é a pura e verdadeira fé. Quando você crê com a sua alma, com o seu espírito em Jesus Cristo, o verdadeiro, aquele que ressuscitou dos mortos, aquele que nos deu a vida. Abraão, como nós vemos aqui, irmão, Abraão foi considerado o pai da fé. Vamos meditar na vida de Abraão, irmãos. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma cidade que, pelo que nós temos conhecimento, era uma cidade que tinha muita idolatria. Inclusive, o pai de Abraão, ele fazia esculturas, né? E Abraão ouviu uma voz. Presta atenção, irmão. Ele ouviu uma voz que disse assim: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai e habita na terra que eu te mostrar. Irmão, ele não conhecia de quem era aquela voz. Ele não tinha uma escritura, como nós temos hoje, uma Bíblia, uma escritura, para saber se aquela voz era de Deus ou não era de Deus. Mas, pela fé, irmãos, ele sentiu algo diferente que nasceu dentro dele. Algo que movimentou o seu espírito, sua alma, que moveu o seu sentimento. Algo bom que trouxe paz para ele, que trouxe confiança. Por isso, fé, irmãos, é confiança. E ele, irmãos, confiou naquilo que ele ouviu, teve fé naquilo que ele ouviu. Ele poderia dizer ou pensar: não sei de quem é essa voz. Mesmo que o Senhor Deus se identificasse, chamasse ele e dissesse: olha, Abraão, eu sou Deus, o Deus que fez o céu e a terra, e etc, etc. Abraão poderia simplesmente ignorar. Abraão ainda não tinha tido contato com o nosso Deus, com o Eterno. Porém, irmãos, no momento em que ele teve esse primeiro encontro, esse primeiro contato, irmãos, falado, que Deus falou com ele, que ele ouviu a voz de Deus, ele não duvidou, ele não oscilou a sua fé. Ele creu com uma confiança inabalável e saiu do meio da sua parentela, presta bem atenção, de uma cidade que, por certo, embora fosse uma cidade muito antiga, claro, né? Mas naquela época deveria ter tudo que ele precisava para a sobrevivência. Alimento, água, enfim, repouso. Mas ele preferiu sair e ir peregrinar pelo deserto sem saber para onde ele ia. Glória ao nome santo do Senhor. Apenas porque ele ouviu uma voz e ele creu. Ele creu que era a voz do Eterno, do Deus vivente, do Deus que fez o céu e a terra. Por isso ele foi um homem que foi considerado por Deus, é considerado o pai da fé. Certo, irmãos? Por isso que aqui está escrito: sabei, pois, que aqueles que são da fé são chamados filhos de Abraão. São chamados filhos de Abraão. Não é? Isso tem uma conectação espiritual muito grande, porque nós somos filhos da fé, porque cremos em Jesus Cristo. Filhos da fé e filhos de Deus. Não filhos de Deus segundo, irmão, a natureza, a semelhança, no sentido quando Deus criou Adão, irmão. Deus, ele criou um homem segundo a imagem e semelhança dele. Porém, ele fez do pó. E sendo assim,
todos os homens, irmãos, que nasceram depois de Adão, eles eram chamados filhos, mas eram filhos da criação de Deus. Daquilo que Deus criou, como se fosse uma criatura. Entende, irmãos? Porém, veio o Senhor, Abraão não foi, ou melhor, Adão não foi fiel àquilo que Deus falou. E a sua infidelidade gerou o quê? O pecado, através de participar do fruto que não deveria ser participado, que a sua esposa, sua mulher, tentada pela serpente, irmãos, foi então enganada, e ele participando também, então ele ficou ficou destituído, não tinha mais a luz, glória ao Senhor de Deus, perdeu a direção. O pecado faz o homem perder a direção, o arrependimento faz o homem se equilibrar. Por isso que todo ser humano, ele tem uma chance de se equilibrar, de se levantar, porque pelo amor de Deus, ele fez uma promessa ao homem lá no jardim. E essa promessa foi uma profecia de fé, que ele disse, depois que o homem pecou, que do ventre da virgem ia nascer um varão que ia esmagar a cabeça da serpente. Então, nós, irmãos, filhos agora de Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque o único Filho de Deus legitimado é Jesus Cristo. Por quê? Porque diz a palavra que Deus gerou ele no seu espírito, fez com que, aleluia, ele era o próprio Deus, Deus tirou de dentro do próprio Deus, irmão, a sua semente, a sua, vamos dizer assim, a essência, e fez com que o anjo avisasse Maria que ela haveria de gerar pelo Espírito Santo, e ela creu. Então, já sem contato humano, pela fé, foi gerado Jesus Cristo. Certo, irmãos? Pela fé. Então, voltando lá em Abraão, por que ele foi chamado pai da fé? Porque a nação que saiu dos lombos de Abraão foram geradas pela fé. E, consequentemente, a fé, irmãos, que Abraão teve, também atingiu a nós, que cremos. Por que cremos? Porque temos fé. Mas se cremos em outras coisas, a nossa fé, irmãos, ela não tem nenhum significado. Mas quando cremos em Jesus Cristo, no fiel, naquele que foi morto na cruz, somos justificados por Deus em Cristo Jesus, e pela graça nós somos salvos por meio da fé. Como pela graça? Pelo favor imerecido, somos salvos por meio da fé na pessoa de Cristo Jesus, irmãos. Então, quando você crê em Jesus Cristo de coração, quando você crê que Ele é o Filho de Deus, que você crê verdadeiramente que o Eterno gerou, aleluia, pela semente da santidade no ventre daquela mulher santa de Deus, de Maria, uma criança que nasceu lá em Belém da Judéia, já era uma promessa que Deus havia feito a Abraão, de libertar o seu povo, de criar uma nação espiritual e uma nação material. Porque ele disse assim, se puder contar, falou para Abraão, se puder contar as estrelas que estão no céu, o que está no céu é celeste, é celestial. Se poderá contar a sua semente. E se poder contar a areia que está na praia do mar, será contada a sua semente. Ele quis dizer que não tinha como contar aquilo que seria feito através da fé, irmãos, que iria sair da descendência de Abraão. Porque nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, embora, irmãos, embora ele seja e é o Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, ele precisava ter uma genealogia
certo, irmãos? Não é uma genealogia carnal, porque ele veio do Pai eterno. Mas tinha que alguém lhe dar essa parte, o corpo de carne. E Deus escolheu uma mulher que era segundo a descendência de Davi. Por isso que em alguns lugares, irmãos, nós escutamos na Bíblia, nas Escrituras, falaram filho de Davi, chama o Senhor Jesus de filho de Davi. Vocês já leram isso, né? É porque ele veio na linhagem de Davi. E nasceu também em Belém da Judéia. Belém da Judéia. Né? Então ele nasceu praticamente numa cidade que Davi, o rei Davi, foi também um dos reis. Então, por isso que ele veio da linhagem de Davi, porém, ele não era filho de Davi. Os homens chamavam assim, por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Ele era filho de Deus, irmãos. Ele era o verdadeiro homem, eu digo se era, irmão, não é que era. Ele é o filho de Deus, segundo aquilo que nós conhecemos nas Escrituras. Ele será o que ele sempre foi. Irmãos, voltando lá em Moisés, quando Moisés, irmão, Deus falava com Moisés no sarçal, Deus disse assim, quando Moisés perguntou, Senhor, se alguém me perguntar quem me enviou, como é que eu vou falar o seu nome? O Senhor falou assim, você dirá a eles, que eu serei o que serei. Na nossa Bíblia, claro, irmãos, é traduzido porque nós estamos na linguagem portuguesa. Então, porque não existe esse eu sou o que sou no hebraico. Então é serei o que serei. É uma tradução para nós podermos entender. Senão não dá para nós entendermos se tudo que foi traduzido, irmão, nós colocarmos em outras palavras, eu tenho uma Bíblia judaica aqui, você vai ver que você não vai entender. Então tem que ter uma adaptação para nós podermos entender, irmãos. Então o Senhor disse, eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. E o Senhor Jesus Cristo sempre foi o que ele foi. Ele nunca mudou, nunca vai mudar. Ele tem poder de transformar e não pode ser transformado. Ele tem poder de tirar da morte, mas ele já venceu a morte. Ele tem poder de abrir um caminho na nossa vida, mas ele já é um caminho. Então, se nós estivermos em Cristo, nós temos a fé de Abraão. Então somos chamados filhos da fé. Por quê? Porque Deus justifica a nós, os gentios, pela fé. Porque pela fé, Deus justificaria os gentios pela fé e pregou o evangelho a Abraão, dizendo, em ti todas as nações serão abençoadas. Então, o evangelho quer dizer as boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Ele falou as boas novas para Abraão. Em ti todas as nações serão abençoadas. Não falou só uma nação, falou todas. Então todas as nações, mas abençoadas em quê? É porque o Senhor Jesus Cristo, ele não veio só para uma nação, ele veio para todas as nações. Em condição, irmãos, da lei, nós sabemos que Deus falava com Israel, não é? Na antiga aliança. Veio o Senhor Jesus Cristo, ele abriu uma porta para nós, irmãos, para nos colocar dentro de vamos dizer assim, de uma promessa que nós não merecíamos. Por isso que é a favor de uma graça. Por isso que está escrito que pela graça sois salvos. Não adianta, tem gente que prega que é pelas obras, e não é. Ninguém é salvo por obra. Agora, as obras que nós temos que ter são obras de cristão. Depois que recebemos pela fé a salvação, logicamente que nós vamos praticar aquilo que Cristo nos ensinou. E se você está aqui hoje ouvindo essa pregação, pratique aquilo que Cristo te ensinou. Pratique o bem, pratique o amor, pratique a misericórdia.
pratique aquilo que você sabe, que faz bem para o teu próximo. Ame a Ele, a Deus, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Sinta que você não é maior do que ninguém, mesmo que você tenha uma posição ou uma colocação melhor na sociedade. Sinta que tudo isso que você tem, você adquiriu por meio de Jesus Cristo, pela benção de Deus. Tem muitos que dizem, eu consegui isso por causa do trabalho que eu fiz, pelo suor do meu rosto. Claro, irmãos, a pessoa vai trabalhar, vai conseguir adquirir as coisas. Mas se você não tivesse saúde, se Deus não te abençoasse com a saúde, você conseguiria? Não a conseguiria. E muitas das vezes muitos deixam de agradecer, muitos deixam de se prostrar, se ajoelhar, muitos deixam de servir a Deus, irmãos, de agradecer a Deus. Eles do jeito que levantam, deitam, do jeito que deitam, levantam, e nem lembram que existe Deus. O mundo está indo de mal para pior, por quê? Porque o mundo está desvirtuando, irmão, saindo por um caminho diferenciado. Porém o Senhor, com amor, com misericórdia, com piedade, quer ajustar as nossas almas dentro desta fé, para que nós possamos ser abençoados, irmãos, de modo que pela fé, aleluia, são abençoados com o fiel Abraão. Nós seremos abençoados não só com Abraão, irmão, mas com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é maior do que Abraão, porque todos aqueles que são das obras da lei estão sobre a maldição, não tem jeito. Por isso que o Senhor Jesus foi crucificado, irmão. Por que ele foi crucificado? Porque o único que cumpriu a lei perante Deus foi ele. Bendito é o nome do Senhor, ele. Então é evidente que se foi ele que cumpriu, nós somos justificados por ele. E se somos justificados, ele morreu no nosso lugar. Ele se fez, irmão, aleluia, tomou o pecado de cada um de nós para nos justificar, onde nós deveríamos ser crucificados, aonde nós deveríamos morrer. Ele verteu o seu sangue, porque se um de nós morrêssemos, o nosso sangue não resolveria nada, nem para nós, porque nós não tínhamos cumprido a lei. A lei, irmãos, era dura, era lei, nenhum homem conseguia cumpri-la. Não adianta você falar, eu cumpro a lei. Você que diz que cumpre a toda a lei, você já está enganado. Você tem que estar em Jesus Cristo, porque nós não somos salvos nem justificados perante Deus pelas obras da lei. Mas sim, é evidente que o justo é justificado pela fé. Por isso que diz a palavra, o justo viverá pela fé. E se você está passando alguma dificuldade, alguma necessidade, pela fé. O que é fé, irmão? É algo sobrenatural, é aquilo que você não enxerga no momento, mas você já vê lá na frente. E se eu for falar sobre a fé, tem muitas coisas, irmão, tem muitos mistérios, aleluia. Cada um tem uma porção que Deus dá. Exercite a tua fé, busque a Deus, creia nele, creia que ele é galardoador daqueles que o buscam, e Deus aumentará em você a fé, aumentará a crença em Jesus Cristo, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele que veio, irmão, para cumprir toda a lei e os profetas, aquele que veio para salvar todo aquele que nele crer, até você que está jogado na lama. Alguém falou que você não tem mais salvação, mas o Senhor, Deus de Israel, ele fala contigo por esta palavra. Deus quer justificar alguém e ele quer justificar você, e aí encontrou em você um pouquinho de fé, então ele vai levantar a tua cabeça. Guarda esse conselho. Pela fé você vai alcançar a vitória, pela fé você vai ver a face de Deus como ela é. Pela fé você vai ter condições de rejeitar o pecado, ser perdoado por aquilo que você já cometeu e alcançar a salvação eterna, porque a tua fé está firmada em nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e resgatar a nós pela fé, para um dia diante de Deus apresentarmos e falarmos assim. Ele falará assim: eis aqui, ó Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, guarda esta pregação, medita nela, compartilhe, clique no inscreva-se, ative o sininho para você poder receber. Irmão, vamos anunciar esta fé em Jesus Cristo, que
Só ela vai salvar a humanidade, aqueles que crerem. Aleluia. Crer já é um ato de fé. Irmão, você tem que crer. Abraão creu. Creia em Jesus Cristo, creia nessa pregação, aceite Jesus Cristo, creia nele, obedeça a ele, o verdadeiro, aquele que ressuscitou, e você pela fé alcançará aquilo que você precisa aqui na terra ainda, mas muito mais aquilo que você está esperando e que Deus está preparando para nós lá no reino da sua glória. Deus em eterno seja glorificado e que o Senhor Deus reine sobre nós. Amém e amém.